Bom, bem-vindas, bem-vindos. A gente vai começar uma série sobre epometria. Então, nossos encontros de conexão, alguns eu acho que vai dar uns 3 ou 4, que a gente vai falar sobre epometria. Então, a primeira coisa que eu vou trazer são as perguntas que me fazem ou as coisas relacionadas e tem dúvidas sobre a apometria. Então, a primeira grande coisa, bom, primeira live sobre apometria, a gente vai tocar nesse ponto que ressoa com bastante gente, porque eu sei que vocês me falam, né? Aquela sensação de estar preso, que a vida não avança em algum ponto, ou que está repetindo e se vê repetindo os mesmos padrões, ou os mesmos relacionamentos com pessoas diferentes, é, as mesmas dificuldades em áreas diferentes, ou seja, em o mesmo conceito vivido, e não importa quantas vezes você experienciou, ou quanto você se esforça mesmo, e forçar realmente não faz muita coisa, mas para mim é assim, nossa, de novo, quantas e quantas vezes já aconteceu comigo, principalmente em coisas muito importantes como saúde, de filho, principalmente, nossa, de novo, tal. Então, por que isso acontece comigo? Então, tem duas pegadinhas aí. Será que eu estou andando em círculo, não saio do lugar? Mas não é, acontece com a maior parte, não posso falar sobre todo mundo, mas a maior parte das pessoas que me procuram acabam relatando essas mesmas coisas. E eu caí nessas repetências de coisas sérias, né? Eu caí uma vez na bobeira minha, falta de conhecimento, de falar assim, fala em letra de forma, porque eu não entendo. E daí o universo pega e fala em letra de forma, né? Então, não é que, geralmente, essa sensação de estagnação, essa repetição de padrões, são experiências, assim, basicamente comuns, quase todo mundo tem. Hoje a gente vai entender por que isso acontece, tá? E o mais importante, por que eu juntei isso com a apometria? Porque a apometria é uma ferramenta que ajuda exatamente nesse ponto, né? Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Simone Kobayashi e meu objetivo pessoal é o aumento de consciência. Então, e através do que eu faço, através do meu trabalho, através de ferramenta, através de técnicas. Então, eu decidi falar sobre a apometria porque é uma técnica que eu uso basicamente quase toda semana, né? Se não uso para os outros, uso para mim. E é uma das técnicas que faz parte do nosso sistema Arcturus também. E é muito importante para a gente levar mais conhecimento sobre isso e desmistificar algumas coisas também. Mas não é essa parte hoje. A gente vai começar com essa primeira pergunta. Por que, apesar do que eu já sei, depois de ter vivido, eu me sinto presa ou sem progresso ou voltando para o mesmo lugar? Então, a gente estuda, trabalha, lida com as coisas, mas parece que tem uma coisa que está fora do nosso alcance, muito provavelmente porque a gente não percebe, a gente não tem a consciência. Então, a gente corre, que nem correr na esteira, né? Gastando energia, mas sem sair do lugar. E eu escrevi um dos primeiros artigos sobre apometria, eu escrevi para que serve a apometria? E coloco a sensação dessa estagnação, porque é exatamente isso, né? Se sentir em looping, preso num determinado conceito, sem avanço. Não é sem avanço, é a nossa percepção que não vê avanço, porque quando está doendo, a gente sente. E não é que você está fazendo a mesma coisa, porque você nem é a mesma pessoa.
né, que está vivendo aquilo. Porque se você experienciou antes, você está vivendo de uma outra forma, experienciando um outro nuance, um outro sabor mesmo. Então, isso pode ser em todas as áreas, né? Desde a vida pessoal até profissional e etc, né? Mas gera muita frustração, muita sensação de falta de realização e dá uma apatia mesmo, sabe? Ai, cansa. E eu entendo. Essa sensação de frustração é que, na verdade, tem uma coisa muito importante em jogo ali. Então, não dá para relevar, não dá para fingir que não está ali. Então, tem uma outra pergunta, né? Se você percebe que repete as mesmas situações, ou pelo menos os mesmos conceitos, por exemplo, no relacionamento, ou no profissional, ou na área financeira, que também é famosa por repetências, no relacionamento, minha avó falava assim, ai, dedo podre, lembra disso? Ai, meu Deus do céu. Então, ou dificuldade de manter uma calmaria, ou uma paz, ou prosperidade, né? Ou se envolver em conflito, minha avó, ai, nossa, parece que ela está aqui. Fusquinha no trabalho? Fusquinha no trabalho é ótimo, né? Intrigas ou conflitos, ou entende? Parece que é o mesmo roteiro, que nem os filmes, né? Que no final é uma jornada do herói com outras roupas. E a gente chama isso de padrão repetitivo, de comportamento, de atitude, de pensamento, de emoções. Então, no artigo, inclusive, eu falo sobre essas repetições de situações indesejadas, principalmente o que aparece bastante é sobre relacionamento, né? Porque se a gente tem uma referência, e essa referência são as nossas histórias antigas, né? O relacionamento dos nossos pais, como a gente viu, dos tios, avós, etc. A gente tem essa referência, e sair fora dessa referência realmente ampliar e ter outras, né? Então, relacionamento é uma coisa que a gente repete por causa disso, de referência. Então, como isso cria esses ciclos que a gente percebe como negativo, que acaba limitando o nosso progresso, né? A gente acaba patinando. E por que que isso acontece? Mesmo quando a gente quer muito fazer diferente, a gente acaba caindo no mesmo buraquinho, né? Quando percebe, fala, nossa, eu tô aqui de novo. Então, tem uma questão muito importante, é que como isso se manifesta, quer dizer que você, primeiro, tá pronto para modificar. Senão você não ia, isso não ia estar na sua frente. O seu sistema é perfeito. Então, se aparece é porque você está apta. Se está te incomodando, é porque você já tem ferramenta para lidar. Então, na apometria, a visão é muito importante, é muito interessante, inclusive, porque mostra que a gente nós somos seres multidimensionais e que nem tudo que está aparecendo e que nos afeta está no nível consciente. Então, mesmo que eu não saiba por que aquilo está me afetando, isso está aparecendo porque em algum nível do meu ser eu posso começar a mexer. E aí, puxando o saco de mim mesma, mas tem um outro artigo sobre apometria, esse eu fiz de propósito. Aquele não, porque me pediram, mas esse foi de propósito, que chama Apometria e as Partes do Ser. Porque aí também a gente vai falar isso numa outra live, mas a porção da nossa essência que foi deslocada por algum motivo, né? Seja uma situação muito importante, muito impactante, ou várias situações e que foram impactando por algum motivo.
Então, e tem infinitas possibilidades, né? Então, essas desconexões acabam fixando um padrão, fixando a nossa energia, né? Nossos corpos, e daí nem vou falar da quantidade de corpos que nós temos, mas acaba se fixando e cristalizando em um padrão de reação, padrão emocional, padrão mental, etc. E essas desconexões que fixam essa energia em padrão influencia a nossa percepção e acaba gerando reação. E as reações são inconscientes, né? Então, imagina que ao longo da nossa vida, até mesmo para, né, outras vidas, né, para quem acredita, mas não precisa ir nisso, até a herança ancestral, mas também não precisa ir nisso, só pensa nessa daqui, que você tem consciência, a gente passa por choque, trauma, dor, né, intensas. E nessas situações, essas partes nossas, esses pedaços da nossa própria energia mental, emocional, energética, biofísica, são fractais da nossa essência, que parecem que se despregam e ficam fixados naquele momento, naquele determinado padrão vibracional. Esses fragmentos energéticos que ficam no nosso campo, e campos no plural, ou que também as pessoas chamam de estratos de personalidade, dependendo da casinha de que veio, né, qual linha de pensamento, padrões kármicos, geracionais, bom, pode chamar do jeito que for. A questão é, eles não são visíveis, eles atuam. A gente percebe quando está incomodando, quando está fazendo onda na nossa realidade. Então, pegar. Peraí. Essa atuação, que muitas vezes é silenciosa, que influencia o nosso perceber, a nossa visão, e então influencia a escolha, influencia a reação, e tem várias consequências, né, na nossa vida. Porque se você escolhe 1 grau para lá, você tem um caminho totalmente diferente do 1 grau para cá. E assim a gente vai vivendo, experienciando de acordo com não só o seu livre-arbítrio e a sua escolha, mas com todas essas partes atuando no seu campo. Eles podem vir de um nível inconsciente, como pode vir de níveis conscientes. Eu tenho várias que eu tenho nível consciente, mesmo assim acabo tendo reações, porque as partes, mesmo conscientes, não assim, eu sei que eu tenho medo de dentista, mas nem por isso eu deixei de ter, entendeu? Eu tenho mais coragem, eu sei lidar com isso, mas não é que, então, que delícia, vou no dentista, né? Então, envolve também esses condicionamentos, e desde condicionamento familiar, social, cultural, é muita coisa, é um nível de informação muito grande, que inclui esses padrão, desde das referências que a gente teve nessa própria vida, né? Que a gente herdou, tanto quando a gente fala das referências que teve, eu ouço bastante pessoas falando assim, isso aqui é da minha mãe, ela falou assim, assim, assado. Tá, mas o que você vai fazer com a informação que você tem agora, né? Que ela falou, tá bom, tá. Mas aí que a apometria ajuda? É a chave dessa autorresponsabilidade de verdade para a libertação. O que eu vou fazer com isso? Né? A apometria pode ajudar a identificar e ajudar também com ferramenta a liberar as raízes energéticas, emocionais, mentais, etc., que nos mantém nesse ciclo, ou nesses ciclos no plural.
A apometria não vai fazer simsalabim bim bim, não é mágica, porque não tira a nossa responsabilidade. Muito pelo contrário, é uma ferramenta de autoconhecimento e que te empodera para assumir responsabilidade pela sua energia e pela sua vida aqui e agora, a cada decisão que você tiver. E é fundamental fazer um adendo muito importante na parte de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade na apometria, pelo menos na minha visão, não tem nada a ver com positividade tóxica. Não é negar a dor, não é culpar a vítima, não é diminuir a responsabilidade de cada um dos adendos, né, dos outros. Mas, independente do que aconteça fora de você ou fora de mim, a cada um de nós, cada uma de nós tem o poder de transformar sua resposta interna. E daí a sua vibração e a sua capacidade de lidar com aquilo. Então, a autorresponsabilidade não diminui, ou não abafa, ou não passa a mão, né? No que, então eu vou ser fadinha e daí eu vou lidar, fazer apometria e não, né? Ela vai atuar nesse seu poder de escolha, vai aumentar o seu poder de escolha. Na verdade, o poder de escolha sempre foi muito alto, porque você que escolhe tudo, mas a consciência dele é que a gente não tem muito. Então, principalmente sobre o nosso campo, sabe? Acaba achando que então é a crise, o chefe, o fulano, o ciclano, né? E não é negar que isso influencia a nossa realidade, mas e tem influência alheia, sim, mas saber que quem escolhe cada uma das reações e a atualização das reações somos nós, né? Então, se empoderar dessas raízes energéticas, né, que pode ser tanto emocional, que não são muito fáceis de ver, a gente não consegue ver porque está no campo sutil, mas não quer dizer que não está lá. Então, para entender o que está travando, a gente percebe dentro do nosso contexto. Através por exemplo, uma sessão de apometria, a gente tem auxílio de equipe extrafísica, né? Então, o terapeuta vibracional, por exemplo, ele se voluntaria, não é que é escolhido a dedo, ser especial, não. É a gente, eu, terapeuta, que me voluntario para fazer aquele trabalho. A equipe vai estar atuando de qualquer jeito, comigo ou semigo. Eu só quero participar, né? Então a gente acaba participando com muita honra e muita felicidade para localizar essas partes que estão paradas no tempo, cristalizadas, estagnadas, formando um bloqueio, né? Tanto para a pessoa quanto para as reações e assim reverbera para as outras pessoas. Essas influências que acabam, eu sempre explico sobre na adolescência de cabula aula, quem já viu? Por exemplo, sei lá, moleca, 15, 16 anos, indo no frio, pegando ônibus para Paulista, São Paulo chovendo, nossa, que vontade de ir na padaria tomar chocolate quente e não entrar na aula. Mas se eu não encontro ninguém, eu vou entrar na aula. Certeza que eu vou entrar na aula. Entrei várias e várias vezes. Agora, se eu encontrei alguém que. E aí, como é que você tá? Nossa, morrendo de vontade de comer um pão na chapa e um chocolate quente na padaria e não ir na primeira aula. Encontra mais um. Se encontrar 3, 4, a gente não vai. Entendeu? Então, essas partes são as que a gente não percebe que tá lá. Falando, vamos cabular aula. Entendeu? Vamos para padaria.
Então, e pode ser bobeira eu explicar dessa forma, mas pode ser uma coisa muito, muito importante. Por exemplo, a primeira, e eu falo isso, apometria que eu fiz, que eu explico que eu fiz para mim, para, para meu filho, e com consentimento torto, e por isso precisa de consentimento, mas avisei que era meu aniversário e ele chegou para mim e falou assim, porque é o que eu ia fazer. Eu falei que eu ia fazer a saúde me cuidando e eu ia fazer uma apometria para nossas relações familiares. Não falei nossa relação, minha dele. Falei nossas relações familiares. Porque ele estava tomando um remédio anticonvulsivo e o anticonvulsivo não fazia efeito. Fazia 1 ano e meio que estava aumentando a dose, já entrou com outro anticonvulsivante também, para fazer o que tinha que fazer, e não parava de convulsionar. Então, não estava o remédio, não estava funcionando. Aí me deu, não vou fazer, como eu não posso fazer para ele, porque ele, né, tinha que ter permissão, eu falei, não, mas eu mereço paz na minha vida, né? E esse negócio que fica se repetindo, etc. E meu Deus, tá fora da minha alçada, porque a escolha não é minha, mas é porque influencia a minha vida. Então, como que a gente vai fazer? Eu decidi fazer isso e eu me dei de aniversário falar isso, porque daí eu tinha um gancho para falar. Eu vou fazer isso para a relação familiar, né? Tudo isso que está acontecendo. Ai, ótimo, mãe, faz isso mesmo. Permissão dada, né? Não posso fazer para o outro, mas posso fazer para mim. E sabe, com a sapiência, ele sabia que eu ia fazer. 2 dias depois, o remédio começou a funcionar. Milagre. Não é milagre. Não é milagre. Aquela coisa que ficava repetindo a necessidade de cuidar e ser cuidado, olhar e sofrer e fazer e acontecer e se sentir impotente, foi isso que eu fui cuidar, entende? Então, não é só para cabular água, isso daí é só um exemplo. É que tem várias e várias. Se a gente encontra com outras partes, a gente acaba repetindo os padrões sem perceber. Então, o objetivo é promover, não é afastar, tirar todas as partes que cabulam a aula, ou todas as partes revoltadas da minha relação com o meu filho que sentiu não cuidado, que precisa de mais, ou de necessidade, etc. Cortar fora. Não, são minhas partes. Não vou cortar nada fora. Vamos cuidar. Né? Então, é esse o objetivo, é promover também a reintegração, porque essas partes são acolhidas, conscientizadas e encaminhadas para o que for melhor para ela. Então, de vez em quando, precisa só de um abraço, de uma mãozinha para sair do lugar onde está. Né? Só chegar e mostrar, olha lá, tá vendo? Tá, aonde que vai esse cordão que te liga aonde? Olha lá, Simone, tá vendo? Não aconteceu nada, tá lá falando dessas partes, entendeu? Ou precisa de um outro tipo de abraço, um acolhimento maior, um tratamento, e daí isso a gente não precisa saber, porque tem equipe para fazer isso melhor do que a gente. Não precisa, então vai na portinha A, B ou C. Não, não. Você não sabe, a gente tem equipe para fazer. Então, tem equipe, isso é o eu superior, e essas outras camadas que sabem mais do que a gente aqui nessa nossa visão 3Dzinha, né, pequena. Então, além de reintegrar, né, encaminhar, etc., acaba liberando um bocado de bloqueios emocionais e energéticos e traz essa harmonização mais verdadeira, mais profunda, sabe, do nosso campo individual energético. É como se agora faz sentido, reunisse esses pedacinhos que
Não sei por que que repete então. Agora faz sentido. Não é nem intelectual, mental, mas faz sentido dentro, sabe? Faz sentido porque estava preso, porque estava perdido num passado, num estado, numa outra dimensão, seja lá onde. Trazer de volta para esse presente é realmente, daí eu falo, é um presente mesmo para a gente fazer novas escolhas e não ficar repetindo as histórias. É um processo profundo. Vocês sabem que eu não posso falar cura, né? Porque eu sou terapeuta, eu não posso falar cura, mas é de harmonização muito profunda, que permite a gente trilhar com mais liberdade outros caminhos, né? Sem tanta amarra e nem marra. Amarra e marra também, que a gente nem sabia que existia, né? E colocar de verdade a nossa essência no comando, tá? Bom, já deu meia hora. Se a gente se identificar com essa sensação, então, lógico, recomendo a apometria, né? Porque é a técnica que oferece essa possibilidade. Não é de cortar e tirar e colocar pólvora, queimar. Não, de olhar para dentro, entender as nossas raízes energéticas. Aí eu lembro da. Tô vendo a carinha. Mas o que que isso tem a ver com autoconhecimento? É que cada vez não precisa entender aqui, mas cada vez que você se expande no seu campo, você tem uma maior possibilidade de perceber aonde que incomoda em campos mais sutis. E daí, cada vez que você se é, é, aumenta a sua frequência vibracional, traz um maior conhecimento que não é mental, é de ser, entende? Então, a apometria faz isso também. Então, não vai contar a história, porque na apometria tradicional, né, espírita, centro kardecista, talvez fale ainda que a história, porque você era irmã fulano, ciclano, beltrano, aconteceu isso, aquilo, outro. Na nossa ferramenta, foi muito bem conversado, porque era uma coisa que me incomodava, porque nós, seres humanos, a gente se prende à história, né? Então, em 1800 e alguma coisa, estava eu na biga, que não era biga, correndo com os cavalos, e daí a coisa virou, eu bati a cabeça, entendeu? Estava com uma pessoa do meu lado, eu não sabia, morri pensando na culpa de que eu tinha matado alguém, entendeu? História, a gente se prende. Essa é uma história minha, entendeu? E você se prende na história. Então, quando acontecer, em vez de você se libertar e soltar e viver outras coisas, você vai e conecta com a história de novo, porque é do ser humano. Então, lembra, a mudança começa na gente. Quanto mais consciência a gente tem, a gente vai entendendo como vai construindo essa nova realidade para gente. Nova por quê? Porque eu não quero repetir. Assumir a autorresponsabilidade pelo nosso campo, pela nossa energia, entender que é avanço, expandir é avanço, quebrar ciclo, experimentar outra forma, ver o que não funciona e tentar fazer um pouquinho diferente, nem que seja para aprofundar mais. Bom, então, eu convido a ler, né, o artigo, eu vou até copiar e colar aqui. Pera. Ele tá aqui, já coloco. Aqui. Isso. Esse daí foi o primeiro, para que serve a apometria. Então, tem mais detalhes e mais coisas sobre a apometria, o que a apometria pode resolver. E tem um artigo, eu não lembro se é nesse ou no outro, que tem um teste para refletir se essa é a técnica para você e etc. Né? Eu falei que vai ser uma sequência, então eu também quero convidar para a gente continuar, vamos falar sobre apometria, só que da próxima vez eu estou pensando falar mais sobre as nossas
emoções desequilibradas. Não é só a questão de você reagir e ter um determinado comportamento reativo por causa de algum gatilho, né? Pode ser que a gente esteja em desarmonia emocional mesmo, né? Aquilo seja um gatilho, não para você aqui e agora, mas outra parte sua. Então, marca na agenda, vai ser sexta-feira de novo. Convida a gente, pode convidar, para quem você acha que precisa dessa informação. E, por favor, coloca seu comentário, pergunta, compartilha a sua experiência e eu vou. É muito importante para a gente fazer as próximas, tá bom? Grata pela sua presença, grata pela sua conexão e a gente se vê na próxima e eu vou parar de gravar.